Agora 15 horas e 38 minutos. Uma ótima tarde a você que nos acompanha através do rádio e também da TV. Está no ar o jornal da QDM News, da rede QDM de televisão para todo o Brasil, em conexão com a Rádio 9 FM de Jaguariúna, região metropolitana de Campinas. Hoje, a nossa entrevistada é a doutora Sofia Pinheiro Pereira, ela que é CEO do Garage Group em Portugal. Vamos falar do futuro dos negócios brasileiros no mundo global. Esta entrevista é direcionada principalmente para você que é empresário, para você que é líder e também para os gestores. É uma oportunidade para você ter um direcionamento de como expor, vender o seu produto, sua marca no mercado internacional. Sofia, boa tarde e boa noite para você. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Uma boa tarde para si. Antes de mais, agradecer aqui o privilégio de ser entrevistada pelo meu estimado amigo Billy Rovaron, neste canal, nesta rádio tão prestigiada e que tanto me prestigia estar aqui neste bate-papo, já aligeirando o português de Portugal para o português do Brasil. Muito bem. Antes de falarmos de internacionalização, quem é a doutora Sofia Pinheiro Pereira, essa pessoa simpaticíssima? É sempre difícil falar de nós, a verdade é essa. Mas, muito resumidamente, fui advogada, professora, atualmente sou jurista de formação, empresária por vocação e fundadora e CEO do Garage Group. Ao longo aqui da minha carreira fui percebendo que existia aqui uma enorme distância entre o potencial das empresas e territórios e a sua capacidade de se posicionarem internacionalmente. E, de facto, muitas organizações têm excelentes recursos, exímias equipas e excelentes produtos, mas nem sempre conseguem efetivamente transformar esse potencial em presença global. E foi desta constatação minha que nasceu o Garage Group. E hoje trabalhamos precisamente nessa construção de pontes entre empresas, territórios, universidades, investidores e ecossistemas internacionais. E é assim que surge a Sofia Pinheiro Pereira, CEO do Garage Group. Porque é interessante, né? Uma advogada jurista liderar, né, uma plataforma internacional de negócios que faz parte da inovação e também essa internacionalização. Parabéns, seja muito bem-vindo aí. É um prazer. Primeiramente, fala para nós, você está falando em qual região de Portugal? De Lisboa. Estou a falar de Lisboa. Ok. E como é que surgiu isso? É verdade. Como é que surgiu isso para você? É verdade, eu ia dizer exatamente isso, que às vezes é uma pergunta frequente, como é que uma jurista acaba por liderar aqui uma plataforma internacional de negócios. Mas a verdade é que o direito é muito versátil e ensinou-me que compreender sistemas complexos e a internacionalização também é um sistema complexo, acabou por me dar aqui uma roupagem diferente e a minha própria formação jurídica deu uma visão estratégica. E a experiência internacional que já tinha, que eram áreas nas quais atuava, deu uma rede. Ou seja, a combinação das duas permitiu-me criar aqui um modelo de atuação focado em posicionamento global inteligente, em inovação, em capital e em execução. A verdade é essa. Muitos empresários, quando passam por aqui na emissora, em entrevistas, eles falam muito da dificuldade de poder expor, vender, fazer negócio no exterior. Por que tantos empresários brasileiros, Sofia, eles falham quando tentam entrar na Europa? A verdade é que eles confundem o empresário brasileiro, no fundo, estamos aqui a centrar-nos muito no empresário brasileiro, mas é generalizado, é um padrão, confundem internacionalização com exportação. E pensam que basta participar numa feira, criar um site em inglês ou até encontrar um distribuidor. Mas a verdade é que a Europa, e agora também com o Mercosul, com o acordo que entrou em vigor oficialmente a 1 de junho, aqui a Europa funciona de uma forma diferente, ou seja, a confiança vem antes do negócio, a reputação vem antes da venda. E o posicionamento, o tal posicionamento global inteligente do qual falava há pouco, vem antes do investimento. E, ou seja, quem chega apenas para vender normalmente encontra barreiras, dificuldades.
e quem chega para construir relações a longo prazo encontra oportunidades. E o grande problema é esse, é um posicionamento, é a questão de posicionamento. Então isso seria um dos grandes erros, então, que se encontra quando fala aqui em empresas. Sim, um deles, assim como procurar dinheiro, financiamento antes de construir valores. Muitas empresas perguntam-nos como consigo fundos europeus, mas a pergunta não deveria ser essa, deveria ser ao contrário, porque haveria alguém de investir no meu projeto. Os fundos europeus não existem para resolver problemas financeiros, existem para acelerar projetos relevantes, de cariz relevante, projetos estruturantes. E a verdade é um bocadinho esta. Esse é um dos erros dentro dos quais o posicionamento global e de quererem vender antes sequer de agregar valor, quererem vender antes mesmo de criar uma rede, uma reputação e, no fundo, querer um investimento sem ter um projeto devidamente estruturado. E é por isso que os fundos europeus, e sei que de facto essa é uma das temáticas, os fundos europeus suprem muitas dificuldades financeiras de muitos empresários e de médias e grandes empresas. São um suporte, mas mais do que um suporte servem para acelerar esse mesmo projeto que já está devidamente enquadrado. Quando nós estamos falando de empresas, estamos falando de grandes empresas, pequeno ou médio? No que estamos falando? Pequenas, médias, empresário em nome individual, no fundo é um leque muito alargado, não tem que necessariamente ter uma empresa, uma sociedade anónima, uma SGPS, não tem que ser uma grande empresa que fature milhões por ano. Estamos a falar desde as pequenas, até porque a teia empresarial portuguesa e europeia, à vossa escala, são tendencialmente pequenas e médias empresas. Portanto, até pegando aqui neste exemplo, estamos a falar muito para o empresário também, médio e de grande porte. Então, podemos afirmar, então, que a Europa, ela continua a ser, então, uma oportunidade relevante para empresários e também organizações brasileiras, como você disse? Sem dúvida, do que nunca. A Europa, neste momento, enfrenta desafios enormes, nomeadamente a segurança alimentar, a água, recursos, portanto, a energia, digitalização, descarbonização, sustentabilidade, e todos esses desafios aqui geram oportunidades. E são nessas oportunidades que o empresário brasileiro, o empresário da América Latina, o empresário da MENA, do Norte da África, Oriente, para suprir e para gerar valor. Até para que o empresário ele não queira entrar no mercado pelas dúvidas que tem constantemente, né? Quais são os setores indicados por vocês, pelo grupo, que vocês consideram mais promissores para a próxima década, por exemplo? Ora bem, são os temas predominantes que estão na BR neste momento na Europa. São o agronegócio, a água, tal como disse há pouco, é um dos desafios que a Europa enfrenta, a energia, a economia circular, a mineração sustentável, a construção, infraestruturas, portanto, tecnologia, educação, saúde. Mas o verdadeiro diferencial não está tanto no setor, está na capacidade de criar valores. A verdade é essa. Mas eu diria que são estas temáticas, estes setores, este núcleo de oportunidades. Falamos há pouco aqui do agronegócio. O Brasil tem como ferramenta, né? Vamos falar, o nosso maior PIB é a questão do agronegócio. O que o mundo procura hoje no agronegócio? Como que esse setor está se transformando, na sua opinião? O setor que trabalhamos dominantemente no Brasil e em parte também com o Médio Oriente e Norte de África. E de facto aqui o mundo já não procura apenas produção, procura rastreabilidade, sustentabilidade, tecnologia, eficiência, dados e não há vender apenas com preço. Quem vender valor competirá por posicionamento. No passado, uma propriedade agrícola é dada apenas pela sua capacidade produtiva. Hoje, começa também a ser avaliada pela sua capacidade de gerar dados, demonstrar sustentabilidade, garantir a realidade e comunicar
valor aos mercados nacionais. Portanto, a resposta acaba por ser um bocadinho a verdade. Muito bem. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo à programação da Rede QDM de televisão. Esse é o jornal da QDM, QDM News, em parceria com a Rádio Nova FM de Jaguariúna. Ao vivo comigo nesse bate-papo, a doutora Sofia Pinheiro Pereira, ela que é CEO da Garage Group, falando ao vivo direto de Portugal, em Lisboa. Sofia, uma pergunta que é inevitável de fazer é o seguinte: o Garage Group, vocês, têm trabalhado em temas ligados principalmente à água, à sustentabilidade, desenvolvimento territorial. Por que vocês consideram esses temas tão estratégicos para o futuro? No fundo, porque, tal como disse há pouco, não é só um dos desafios, mas também porque a água será um dos temas económicos mais importantes da próxima década. E quando falamos em água, já não falamos apenas de abastecimento, falamos de monitorização, falamos de eficiência, redução de perdas, qualidade, reutilização, gestão inteligente, e que os territórios que conseguirem gerir melhor os seus recursos hídricos serão efetivamente mais competitivos e no fundo acaba por fazer uma fusão destas 5 características. Estamos vivendo aí uma evolução tecnológica. O que realmente está mudando nessa evolução tecnológica, na sua opinião? É verdade, estamos aqui a assistir a algo extraordinário, eu diria. Pela primeira vez temos tecnologias acessíveis, capazes de gerar informação em tempo real, nomeadamente sensoriamento, os sensores, os drones, a inteligência artificial, as plataformas digitais, os sistemas territoriais inteligentes, mas, mais uma vez, o verdadeiro valor não está na tecnologia, está na decisão que a tecnologia nos permite tomar. No fundo, acaba por ser um bocadinho isto. Ou seja, a pessoa que não se adaptar a esse tipo de trabalho, com drones, sensores, essa alta tecnologia, está ficando passado, então? Exatamente, passa a ser obsoleto, sim. Porque o verdadeiro valor está naquilo que conseguimos captar através da tecnologia, naquilo que nos permite adaptar para a nossa necessidade de mercado. Fala-se muito cada vez mais, Sofia, de inteligência territorial e georreferenciação. O que significam esses conceitos e por que serão importantes isso nos próximos anos? No fundo, é verdade, isso é um dos temas predominantes e mais uma vez também uma das áreas nas quais trabalhamos. Significa, no fundo, tomar decisões com base nessa informação e em percepções, usando tanto aqui a questão dos drones, do sensoriamento, da inteligência artificial, e hoje conseguimos visualizar recursos, infraestruturas, áreas agrícolas, indicadores económicos e ambientais numa única visão integrada. E isso aumenta a eficiência, reduz os desperdícios e melhora efetivamente a capacidade de planejamento, como vocês dizem. E até pegando aqui num gancho que eventualmente poderia falar da inteligência artificial, a inteligência artificial aqui vai transformar profundamente a forma como as empresas e os territórios tomam decisões. E o problema atual não é a falta de dados, como se referia há pouco, é o excesso de dados. A inteligência artificial, no fundo, aqui ajuda-nos a transformar informação dispersa em conhecimento estratégico. E efetivamente, essa é uma combinação para a georreferenciação, para o sensoriamento. Todas essas ferramentas, como disse há pouco, a tecnologia não nos faz reféns, dá-nos a precisão e a exatidão estratégica para tomarmos um planejamento mais correto. Então, ou seja, o problema das organizações é a falta de dados ou é a dificuldade em transformar os dados em decisões, no caso? No fundo, também, mas a própria inteligência artificial, como eu disse há pouco, dá-nos essa ferramenta em que consegue, com Business Intelligence, colocar tudo numa só linha de conhecimento, ou seja, em vez de haver, porque há de facto hoje em dia excesso de dados, e a inteligência artificial é um ótimo auxílio para nos concentrar numa só visão integrada, tal como disse.
Ou seja, podemos afirmar então que o impacto da inteligência artificial na gestão de empresas, cidades, territórios e projetos é essencial, então, é Sim, fundamental. sim. É o excesso de dados, sem dúvida, sem dúvida. E, no fundo, a inteligência artificial aqui ajuda-nos, tal como disse, a transformar essa mesma informação dispersa em conhecimento estratégico. E é, de facto, uma das melhores ferramentas que temos ao nosso dispor. Para o empresário que nos assiste ou vai assistir posteriormente, qual que é a diferença entre uma empresa local e uma empresa verdadeiramente global? Qual que é a diferença? Ora bem, uma empresa, tal como eu dizia há pouco, isto é uma questão de posicionamento global inteligente. E essa é uma das temáticas ou do tema predominante a toda uma conversa quando se fala de internacionalização e de empresas globais. Uma empresa global aqui consegue ser encontrada, consegue ser compreendida, consegue gerar confiança, consegue demonstrar capacidade, mesmo antes da primeira reunião com o cliente. Hoje a reputação tornou-se de facto aqui um ativo económico, de facto o nosso nome, o nosso bom nome no mercado é aquilo que mais temos de certo. E aqui, mais uma vez, eu introduzo a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai mudar radicalmente a forma como aqui as empresas e os territórios se estão a posicionar internacionalmente. E o Bill até me podia dizer assim, mas como assim? Porque deixaremos de trabalhar apenas com informações estáticas e passaremos a trabalhar com sistemas inteligentes, capazes de cruzar dados, identificar oportunidades, apoiar decisões e gerar conhecimento estratégico. Portanto, aqui a grande diferença de empresa local e empresa global é exatamente esta combinação de atuação, de posicionamento, de ser global e de gerar exatamente este impacto, este ativo económico através da reputação. E naturalmente poderíamos ainda dizer que aqui o posicionamento global inteligente é a capacidade aqui de combinar essa mesma reputação, tecnologia, conhecimento e o relacionamento e presença internacional. Porque não basta produzir, como bem sabemos, hoje é preciso ser encontrado, precisamos ter lastro digital. É compreendido, não basta ser compreendido, tem que ser valorizado. E o futuro já não será de quem produz mais, será de quem conseguir construir um posicionamento global inteligente, e o desafio aqui das empresas já não é apenas vender, é serem encontradas, compreendidas e valorizadas globalmente. No fundo, é uma plataforma de posicionamento global. O futuro pertence a essas organizações conseguirem construir um caminho e esse mesmo posicionamento no mercado global. E é o que o Garage Group trabalha nessa interseção, nesse posicionamento global inteligente, na inovação, no acesso e nas oportunidades internacionais que esse mesmo acesso gera. Ou seja, esse conceito é essencial, né? É o posicionamento global inteligente que tem que ser. Exatamente. Muito bem. Como é que a reputação, a tecnologia e a presença digital, elas influenciam atualmente a competitividade das organizações? Influencia, sem dúvida, tal como disse. No fundo, não basta termos um site, como disse logo no início da nossa entrevista, não basta pormos um distribuidor a ser o nosso representante, não basta um country manager, tem que haver este posicionamento, esta interlocução entre inovação, o acesso e para se gerarem as oportunidades internacionais. É fundamental, é fulcral. E, acima de tudo, ter uma entidade, uma empresa, uma consultora que nos consiga, de facto, fazer essa conexão. Nós até fazemos assim, em jeito de brincadeira, que conectamos corações e inspiramos transformações. E a verdade é efetivamente essa. Tem que haver uma conexão entre o mercado onde se está a fazer scale-in e scale-up para depois, eventualmente, introduzir-se nesse mesmo mercado global. E é uma questão de posicionamento, não é uma questão de produção, não é uma questão de capacidade produtiva, é uma questão de posicionamento. Esse é o trabalho que a Garage Group faz? Esse trabalho é verdade. De proporcionar isso às empresas?
É eu costumo fazer assim uma brincadeira, dizer que resumo o nosso trabalho a 4 palavras: a internacionalização, a capital, a inovação e a execução. E porquê que digo isto? E daí ter dito há pouco fazer aquela brincadeira de slogan que às vezes usamos quando tratamos com um cliente mais descontraído, até porque nós culturalmente com o Brasil somos muito similares e não temos a rigidez anglo-saxónica, nem a rigidez dos alemães, dos germânicos. Eu costumo dizer assim em jeito de brincadeira: a internacionalização e o capital têm que andar de mãos dadas, assim como a inovação e a execução. E nada mais é do que o capital. Nós temos as ferramentas necessárias, os meios mais qualificados para fazer a captação de fundos europeus ou fundos internacionais para auxiliar nos tais projetos já devidamente estruturados a serem executados, sejam eles um projeto isolado, sejam projetos piloto. A inovação, do ponto de vista da conexão que temos dos nossos parceiros tecnológicos, dos nossos parceiros da academia, que são as universidades que nos suportam e que nos dão também esse know-how de partilha para podermos usar até spin-offs e juntarmos aos nossos clientes para lhes valorizar efetivamente os seus projetos. E a execução é a metodologia que nós usamos, que adaptamos caso a caso, casuisticamente com o cliente que vamos tendo, e definimos uma metodologia, um cronograma e um business plan adequado para o mesmo. E, portanto, combinamos, costumo fazer esta brincadeira que temos 4 palavras: internacionalização, capital, inovação e execução. E ajudamos estas mesmas empresas, associações e até mesmo municípios, territórios, a transformar este potencial em presença internacional, construindo aqui pontos entre o mercado, o conhecimento, como dizia há pouco em relação às academias que nos acompanham, o financiamento e as oportunidades que se geram através disso. Ou seja, é aquela oportunidade que não pode se perder, né? A verdade é essa. Exatamente. Como é que você vê a relação entre o Brasil e a Europa nos próximos anos? Já entramos na temática Mercosul há pouco. Eu nem vou debruçar-me sobre isso era uma outra entrevista. Mas vejo uma aproximação cada vez maior, até porque temos feito este caminho de aproximação não só através do protocolo do Mercosul, que já está em vigor, mas a Europa efetivamente precisa de recursos, de produção, de inovação aplicada e de segurança alimentar também. E o Brasil precisa de mercados, de tecnologia e posicionamento e investimento. Ou seja, existe aqui uma complementaridade natural, a verdade é essa. E então vejo com muito bons olhos esta aproximação entre o Brasil e a Europa. Ou seja, um casamento ideal, né? Europa e Brasil. Exatamente. Oportunidades que você identifica para as empresas, associações e territórios que pretendem posicionar-se internacionalmente? Olha bem, no fundo, já acabámos por passar um bocadinho em todas estas temáticas. Vai desde os setores do agro, desde os setores da energia, desde os setores dos recursos hídricos, até porque eu falo muito em tecnologia e vocês têm muitos bons exemplos tecnológicos. Eu costumo falar muito do Sul, eu gosto às vezes de não referir muito territórios para não ferir suscetibilidades dentro do próprio Brasil, porque cada cidade, cada estado no Brasil é todo um país completamente diferente muitas das vezes. Mas a verdade é que vocês têm metodologias e têm de facto estados que predominantemente têm atrativos para a Europa e têm uma combinação quase perfeita para este casamento, como disse bem, nomeadamente o Sul, e posso correr de Sul ao Norte para não ferir suscetibilidades. O Sul tem uma forte componente tecnológica, tem um posicionamento de boas políticas públicas, verdadeiros exemplos, nomeadamente o caso de Curitiba, há uns anos atrás, que ganhou a cidade mais sustentável e inteligente do mundo, em Barcelona. No caso de São Paulo, com grandes exemplos de arquitetura inteligente, com o conceito do European House, por exemplo, como o caso ainda dentro do centro, digamos que mais do centro do Paulo, vocês têm ótimos exemplos da agronomia, de fruticultura, soja, de citricultura,
são de facto ativos também para a Europa, pegando mais no exemplo de Minas e depois subindo cá mais para cima para a região do Nordeste, tem ótimos exemplos de agronegócio, desde o leite à carne, aos exemplos de confinamento, à laranja, aos vinhos, curiosamente, até os vossos vinhos, ali na Chapada Diamantina, tem ótimos exemplos, e já aí próximo do Brasil, e também ótimos exemplos de soja, produtores de milho. Portanto, eu vejo muitas oportunidades dentro dessas áreas, tanto do agro, como da energia, como da sustentabilidade, como da tecnologia. Vocês têm ótimas empresas tecnológicas que têm muito a acrescentar à Europa, e a Europa neste momento já não está focada, é de Bruxelas para fora, já não está focada para dentro, e viu-se precisamente essa aproximação com o acordo do Mercosul, e vocês têm uma coisa que nós não temos, que é a escala, e não há nada mais perfeito do que esta combinação de escala e mercado deste lado. Portanto, convido, de facto, quaisquer empresários a olharem para a Europa e deixarem de olhar para os Estados Unidos, que se têm fechado cada vez mais, e por imposições tarifárias e alfandegárias e por aí fora, e olharem cada vez mais para a Europa, porque a Europa acaba por ser uma plataforma de entrada, não só para a Europa, como para o Médio Oriente, porque tem de facto aqui, nós temos de facto muitos protocolos também com o Médio Oriente, e acaba por ser uma entrada, e o posicionamento, o fuso horário, estrategicamente temos portos ótimos, portanto desde do norte do país até ao sul temos ótimos portos, inclusive fazemos missões até para visitas de portos, e para compreenderem as dinâmicas da exportação e da entrada e das barreiras alfandegárias, que agora, graças ao Mercosul, temos muito menos, não é? Portanto, há imensas oportunidades nas mais diversas áreas dos setores que eu fui falando ao longo da nossa conversa, e acredito piamente que estamos numa simbiose perfeita neste momento para haver essa internacionalização e olhar-se mais para a Europa. Muito bem. Doutora Sofia, já esteve, obviamente, aqui no Brasil. Muitas vezes. Você está em breve aqui ou não? Ora bem, eu estaria agora numa feira, há 2 semanas estaria aí numa feira que decorria na Bahia, que era a Bahia Farm Show, ia ter um painel, inclusive nessa feira, mas por razões pessoais e familiares não consegui estar presente. Mas no próximo mês irei novamente e faço sempre paragem obrigatória em Brasília, portanto irei novamente ao Brasil. O gosto em fazer uma entrevista presencial, que é sempre completamente diferente. Muito bem, é inevitável lhe perguntar isso, doutora. Se a doutora estivesse hoje aqui perante 1000 empresários brasileiros, qual que seria o conselho mais importante que lhe daria a eles? Como eu disse há pouco, não pensem apenas em vender, pensem em posicionar-se. Não pensem no próximo contrato, pensem na próxima década. O mundo está a reorganizar-se. As empresas, se começarem hoje a construir esse lastro, essa presença internacional, esse posicionamento global inteligente, como falava, terão aqui uma enorme vantagem na próxima década, no amanhã. E, efetivamente, acredito que uma combinação de estratégia, de posicionamento, de inovação, de planejamento da sua abordagem, dos seus projetos, das dores das suas empresas, da sua associação, se não forem devidamente delineadas para uma década, vão ficar reféns desta organização mundial que acaba por não escolher, seleciona, e ipsis verbis, seleciona o parceiro com quem irá partilhar o mercado global. Parabéns pela entrevista, muito educativa. Aliás, dicas importantíssimas para os empresários, como dissemos no início do nosso bate-papo aqui, e principalmente para vocês que são líderes e gestores no Brasil num todo. Repito, é uma oportunidade única para que você possa ter um direcionamento e como expor, vender o seu produto, a sua marca no mercado internacional.
Doutora Sofia, para finalizarmos, qual a mensagem que a doutora deixa para os brasileiros que estão assistindo nesse momento? Pegando aqui no gancho das oportunidades, acredito profundamente que as maiores oportunidades das próximas décadas surgirão da capacidade de construir estas pontes. Pontes entre países, pontes entre empresas, entre conhecimento e mercado e pontes entre inovação e execução. E o futuro já não pertence aqui a quem tem mais recurso financeiro, pertence a quem consegue ligar pessoas, conhecimento, capital e oportunidades. E é exatamente isso que procuramos fazer todos os dias nesta nossa jornada do Garage Group. Doutora Sofia, muito obrigado pela sua participação. Dentro em breve voltaremos ao vivo. Na próxima jornada, com certeza, empresários ao vivo aqui fazendo pergunta a você. Terei todo o gosto. Muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Rede QDM de Televisão, a rede que conecta você. Forte abraço a todos e até a próxima.